E aí eu pergunto para vocês como reabilitar esse paciente. Em que fases a gente pode reabilitar, o que a gente pode ou não fazer. É extremamente importante a gente ter uma discussão da equipe multidisciplinar para a gente discutir o que realmente pode fazer com esse paciente, pré-operatório, pós-operatório imediato e pós-operatório tardio. Então, a fase 1 da reabilitação, a pré-operatória, então, ele internou, foi para o pronto-socorro para fazer a análise dessa fratura, para depois eles avaliarem a necessidade de um tratamento cirúrgico. Então, na fase pré-operatória, a gente tem alguns objetivos, principalmente, como prevenir complicações adquiridas no momento intra-hospitalar, estimular a funcionalidade no leito, preservar as amplitudes de movimento e a força muscular das articulações livres, orientar e educar quanto ao processo de reabilitação pós-operatória, colocar na mesa tudo que pode acontecer, como que vai acontecer, como ele precisa evoluir, como ele tem que também estar ciente dessas condutas que ele mesmo vai saber realizar depois da cirurgia. E também utilizar as estratégias de alívio da dor durante o processo de internação. Então, isso tudo a gente consegue ver nessas imagens, então, manter as amplitudes de movimento das articulações livres, em ambos os casos aqui, mantendo, nesse primeiro caso, amplitude livre de movimento contralateral à fratura, e aqui nesse outro caso, também da articulação livre, não da articulação fraturada. Sempre que possível, aqui a gente consegue observar que o paciente está com fixador externo pélvico, e a gente mesmo assim consegue realizar flexão, tríplice flexão de todo o membro inferior contralateral que não está fraturado, sempre no limite da amplitude de movimento que possibilita esse tipo de fixação, por mais que seja uma fixação externa, ela está pélvica, e a gente consegue realizar, sim, uma amplitude de movimento de todo o arco, de todo o membro que está sem fratura. Preservar a força muscular com exercício resistido. Então, aqui, um exercício ótimo para a gente fazer para os pacientes que estão internados é a ponte. Então, sempre que a gente evolui, a ponte a gente considera um preparatório para a marcha. Então, por mais que ele tenha uma fratura no membro inferior direito nesse caso, a gente está fazendo a ponte com o membro inferior esquerdo unilateral, realizando também uma contração glútea bilateral, fazendo com que ele também auxilie, com que esse exercício auxilie no desenvolvimento dele no leito, né, na melhor evolução clínica intra-hospitalar. Além disso, pode realizar exercícios resistidos, contralaterais, então, sempre que possível, estabilizando o membro que está fraturado. Realizando os estímulos para as mudanças de decúbito, então, essa independência que o paciente tem que ter para sedestação beira-leito, para ortostatismo, para todos esses desenvolvimentos no decúbito são importantes para ele ter melhor funcionalidade, tanto para auxílio da troca de fralda, quanto para auxílio para transferências de banho. A gente tem que colocar isso tudo em mente para estimular ele antes da realização da cirurgia definitiva, enquanto ele espera. Então, estímulo para as mudanças de decúbito, tanto de decúbito dorsal, que é a barriga para cima, quanto para a sedestação beira-leito. Além disso, fortalecimento de membros superiores, preparatório para o treino de marcha. Então, fortalecer bastante escápulos torácicos, tríceps braquial, bíceps braquial. O exercício de push-up é um ótimo exercício para auxílio posteriormente quando for utilizar um dispositivo auxiliar, como uma muleta, ou um andador, ou até mesmo uma muleta canadense. Então, a gente preparar o membro superior para ele ficar fortalecido o suficiente para conseguir ter um treino de marcha adequado posteriormente à cirurgia definitiva. Aqui a gente tem um treino de marcha até previamente à cirurgia definitiva, em que a gente tem um paciente com o joelho flutuante, com fixador externo. Ele não pode fazer descarga de peso em membro inferior direito, mas a gente precisa realizar essa independência funcional o mais precoce possível. Nesse paciente, era um caso que estava liberado pela equipe médica de realizar ortostatismo e o treino de marcha sem problema nenhum. E aí, depois dele realizar a cirurgia definitiva, então fixar essa fratura, a gente tem que colocar em mente que ele pode realizar as mobilizações
e a descarga de peso, visto que se ocorreu alguma complicação intraoperatória, a gente tem algumas restrições, mas por isso a importância da gente ter uma conversa multidisciplinar, multiprofissional, para evoluir com ele posteriormente. Então, a mobilização precoce, nesses dois casos foram fraturas de quadril, em que a mobilização precoce é extremamente importante para ganho de amplitude de movimento. A fratura já está fixada, a gente precisa ganhar essas amplitudes de movimento o mais precoce possível. É dolorido, o paciente vai ter bastante medo, bastante dor, bastante receio, mas a gente explicando que depois da fixação, quanto mais precoce possível a gente conseguir mobilizar, melhor. Aqui, nesse caso, uma fratura de joelho, planalto tibial, em que a gente também já ganha amplitude de movimento precoce em pós-operatório imediato, de flexão e extensão de joelho. Aqui a gente conseguiu até já realizar uma sedestação beira-leito, com mobilização também de joelho, numa fratura de planalto tibial, realizando flexão e extensão de joelho. Então, quanto antes a gente conseguir realizar essa flexão de joelho no pós-operatório, tanto em ambiente hospitalar, na enfermaria, melhor vai ser o prognóstico dele lá no atendimento ambulatorial. Mesma coisa aqui. Essa era uma fratura supracondiliana de fêmur, em que quanto antes a gente conseguiu ganhar um movimento de flexão e extensão de joelho, visto que essa foi uma paciente que ficou com um fixador externo transarticular por muito tempo, então ela permaneceu em extensão por muito tempo. Então, para a gente fazer a flexão desse joelho foi um pouco mais dolorido, exatamente pelo tempo de fixação externa que ela ficou. Além disso, realizar as mobilizações precoces com, por exemplo, um curativo aspirativo, não tem problema nenhum. Sempre movimentos lentos, né? Mas sempre estimulando a amplitude do cotovelo que estava restrito nesse caso. Não tem problema nenhum a gente mobilizar com esses tipos de restrições. Além disso, em ambiente hospitalar, a gente também entra com aceleração do processo cicatricial, a gente já entra com o laser, já entra também com processos que ajudam nessas inflamações que ficam pós-cirúrgicas. Iniciamos também a ativação muscular precoce, tanto com uma ativação isométrica quanto com uma ativação mais isotônica, realizando a amplitude do movimento da articulação, estando ela livre, né? Sempre que possível, qualquer cirurgia de membro inferior, a gente tende a perder muito a musculatura de quadríceps, de glúteo, então quanto antes a gente recrutar essas musculaturas, melhor. Recrutar tanto utilizando comando verbal, quanto outros tipos de estimulações, né? Então, aqui a gente utilizou o próprio exercício de ponte, é um dos melhores exercícios para realizar no leito, para melhor independência, para ajudar no auxílio da colocação da fralda, isso tudo vai auxiliar na melhor independência no leito mesmo e, posteriormente, evoluir melhor. Também a gente utiliza da ativação muscular com eletroestimulação neuromuscular, nesse caso era uma fratura de tíbia, em que a gente entrou com eletroestimulação neuromuscular em quadríceps. Quanto antes a gente eletroestimular essa musculatura também, melhor recrutamento muscular, melhor ativação muscular. Além disso, fortalecimento dos membros superiores, a gente mantém esse fortalecimento desde o pré-operatório e exercícios ativos. E também a preservação da força muscular com exercícios resistidos da perna contralateral à fratura. Então, nesse caso, um paciente muito ativo, um jovem adulto, em que a gente acaba usufruindo e aproveitando que ele tem essa demanda, de quanto antes a gente recrutar esses exercícios, melhor até para o prognóstico dele. Então, falando ainda sobre as independências no decúbito, estimular as mudanças de decúbito para sedestação beira-leito e, posteriormente, o ortostatismo. Aqui, o ortostatismo. Então, nesses dois casos, nesse caso à esquerda, uma fratura de fêmur, e aqui, nesse caso, à direita, uma fratura proximal de fêmur de quadril, que foi colocada uma osteossíntese, em ambos os casos. Além disso, realizar o treino de marcha o mais precoce possível nesses pacientes. Então,
A gente tem o Fast Track, que são protocolos que a gente coloca intra-hospitalar, em pós-operatórios de cirurgia de quadril e joelho, em que as evidências são mais claras diante desse programa de Fast Track. Quanto antes a gente consegue estimular o treino de marcha, melhor o prognóstico funcional dele posteriormente às cirurgias. Então, por mais que em alguns casos a gente não possa fazer a descarga de peso, a gente sempre pode fazer uma descarga proprioceptiva, que é somente o pé encostado no chão, mas não jogado a carga sobre ele. Isso é um pouco difícil do paciente entender, mas nada como uma prática durante as terapias. Então, aqui à esquerda a gente tem uma fratura de planalto tibial, em que o paciente estava muito receoso de encostar o pé no chão. E aqui, nesse caso, uma fratura de tornozelo, em que ele estava em carga zero, mas que a gente pode somente estimular o toque proprioceptivo e não realizando a descarga de peso sobre o membro. Além disso, diante da situação que a gente tem de um paciente que fica 24 horas do dia deitado na cama, a gente tem que aproveitar os 40 minutos, os 30 minutos, 40 minutos que a gente tem de terapia, de estimular ele, de certa forma, a esse condicionamento cardiorrespiratório. Então, valorizem esse tempo que a gente tem do paciente na enfermaria para estimular, porque depois disso ele fica deitado o resto do dia e sempre que possível manter essas orientações. Aqui a gente realizou o treino de cicloergômetro num paciente com tração craniana. Isso é muito importante da gente realizar também. Além disso, a gente dá as condutas, faz os exercícios, mas a gente também tem como função orientar quanto os dispositivos que o paciente tem. Então, visto que é um paciente que está com fixador externo, nesse caso, um Ilizarov, a gente também orienta na higienização. É muito importante a gente colocar para ele que essa higienização depende dele também. Até porque, como a gente falou, para o paciente ortopédico evoluir com uma infecção, é muito alto o risco disso acontecer. Então, nada como uma higiene certa desses dispositivos. Então, a gente costuma orientar na realização da limpeza desses fios que ficam. Então, ali a gente abriu um pacotinho de gaze, com um soro fisiológico mesmo, molhou as gases, e gase por gase a gente vai pegar e vai fazer um rolinho. Esse rolinho, ele vai passar fio a fio. Dá trabalho, mas é extremamente importante a gente realizar essa orientação para ele entender que a responsabilidade dele também fazer essa limpeza. Então, a gente passa, cruza e faz a limpeza, deixando o tecido totalmente limpo e um tecido totalmente flexível, um tecido bem molinho o suficiente para aguentar esse fio ali o tempo todo. Avalie e mostra para ele que o tecido ele fica mais molinho mesmo por causa dessa água limpinha. E deixa o agaze lá e vai fazendo em todos os outros fios. E, além disso, a gente também orienta o posicionamento adequado de uma órtese, seja um brace, seja o enfaixamento, tudo isso para facilitar também na alta hospitalar. Nesse caso, a gente falou para o paciente mesmo realizar mais proximalmente e depois mais distalmente. Então, é extremamente importante a gente entender que a nossa conduta fisioterápica, tanto diante de conduta, quanto orientações do que vai acontecer no procedimento cirúrgico, no que vai acontecer da reabilitação pós-operatória, a gente tem que colocar tudo na mesa. Então, tirar todas as dúvidas do processo de reabilitação, pré-operatória, pós-operatório tardio. Então, isso tudo a gente passa a orientar o nosso paciente. De certa forma, é um paciente extremamente dependente em ambiente hospitalar, da equipe multidisciplinar, de todo esse engajar dele dentro de um ambiente hospitalar. Ele acaba de passar por um trauma, então isso tudo a gente tem que levar em consideração, visto que é um paciente, sim, delicado de se tratar, e a gente precisa também pensar em como agir diante disso. Acompanhado numa equipe multidisciplinar bem alinhada, o processo de recuperação dele
e o processo dele entender toda essa evolução faz parte de uma melhor evolução clínica.